Horas de terror dentro de um ônibus no Rio de Janeiro com reféns. A família disse que o jovem sequestrador estava com problemas psíquicos. A previsão do tempo e há um ano atrás 3 jovens morreram afogados no Rio Doce, na cidade de Aimorés. Vamos relembrar esse caso. E ainda os destaques do esporte dessa semana, agora no Jornal Super News. Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 21 de agosto. Passageiros de uma linha de ônibus entre Niterói e Rio de Janeiro passaram por horas de terror na manhã de ontem, após serem tomadas como reféns por um jovem de 20 anos. De acordo com informações apuradas pela Agência Brasil, a explicação para que William Augusto da Silva tomasse os passageiros do ônibus como reféns foi o mal que ele estava cometido há cerca de 3 dias, um surto psicótico. O jovem William se apresentou como policial militar, colocou garrafas com combustível penduradas no interior do ônibus e portava uma arma que descobriu-se ser falsa e um dispositivo de choque. Ele dizia que queria parar o Estado e fazer história. Logo nas primeiras horas de ontem, ele conseguiu chamar a atenção dos brasileiros em uma mistura de incerteza e ansiedade em cima da ponte Rio-Niterói, que ficou totalmente parada durante a ação do sequestrador e dos policiais das operações especiais para tentar conter esse sequestrador. Cerca de 39 reféns estavam no ônibus, alguns deles foram liberados ao longo do sequestro e ao sair do ônibus, William foi alvejado por atiradores do BOPE do Rio de Janeiro, que participavam de uma mega operação de segurança para tentar solucionar o impasse e proteger os reféns que ainda estavam lá dentro do ônibus. A ação policial foi vista como bem-sucedida devido à tamanha complexidade da situação envolvendo passageiros reféns. E ao final descobriu-se, que a arma utilizada no crime era falsa, era uma arma de brinquedo. Mesmo assim, durante o sequestro, o atirador havia feito ameaças por estar com combustível no interior do veículo. E também atirou material com chamas para fora do veículo, que aumentou a tensão nesse caso. Por fim, ele foi morto e os reféns foram liberados. Agora a previsão do tempo, a Climatempo alerta para baixa umidade do ar nos próximos dias, no interior do Brasil, na região central. Em grande parte do país, previsão de tempo aberto e temperaturas elevadas. Aqui no sudeste, porém, pancadas de chuvas devem ocorrer no litoral da região. Em Belo Horizonte, a previsão também é de tempo nublado até o fim da semana, com previsão de pancadas de chuva na sexta-feira. E aqui em Valadares, as máximas chegam até 29 graus nessa semana. Hoje pode ocorrer um elevado dessas temperaturas que chegam a 32 graus. E no sábado pode chover aqui na cidade. No próximo bloco, vamos relembrar o caso em que 3 jovens morreram afogados no Rio Doce, em Aimorés. Nós voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News. Há um ano atrás, o Corpo de Bombeiros tentava ainda encontrar com vida 3 jovens que desapareceram no Rio Doce, na cidade de Aimorés, aqui no leste do estado. No dia 12 de agosto do ano passado, os 3 jovens haviam saído para nadar no Rio Doce, na cidade, e foram levados por uma correnteza do rio, num local de difícil acesso com pedras que haviam no local. As vítimas desapareceram no domingo, dia 12 de agosto, e no início da tarde do dia 14 de agosto, os bombeiros localizaram 2 dos corpos dos rapazes, 2 deles de 18 anos, Alexandre Pereira Moreira e Luiz Davi Andrade Silva. Um dos meninos, Alexandre, era estudante do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo. No dia 15 de agosto, o corpo da terceira vítima foi encontrado, o jovem Rafael de Souza Machado, de 23 anos. Um quarto rapaz conseguiu se salvar e não se afogou no Rio Doce, nesse episódio que aconteceu há um ano atrás na cidade de Aimorés. Este ano, mais um caso de afogamento no Rio Doce comoveu a população, dessa vez aqui em Governador Valadares. Um menino de apenas 5 anos se afogou no rio. Ele estava desaparecido desde a tarde da terça-feira, 6 de agosto, e o seu corpo foi encontrado no fim da noite
de quarta-feira. O caso comoveu a população aqui da cidade. E chama a atenção, né, para os casos de afogamento, quando as pessoas buscam na diversão aliviar do calor, né, como foi o caso dos meninos de Aimorés, e no risco, né, da criança aqui de Governador Valadares, que era uma criança autista e que não poderia se defender ali dos perigos do rio, né, de repente, né, pedir socorro. No próximo bloco, as notícias do esporte com Luiz Gustavo. Voltamos em instantes. De volta com o Jornal Super News. Quem vai trazer as informações do esporte para a gente é o Luiz Gustavo. Gustavo, quais as novidades dessa semana? É com você. Olá, Júlio, e a todos que acompanham o Jornal Super News, edição desta quarta-feira. Vamos começar falando do Galo, Atlético que entrou em campo ontem, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana e venceu a equipe do La Equidad da Colômbia pelo placar de 2-1, gols marcados pelo volante Jair, por dois volantes, né, Jair e Elias. O Galo que começou perdendo, teve que correr atrás do placar. E eu não gostei da atuação do Atlético, foi uma equipe que desperdiçou a chance de levar uma vantagem maior para o jogo de volta que acontece na próxima semana lá na Colômbia. O Galo mais uma vez repetiu os mesmos erros de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E que erros foram esses? Os erros nas conclusões das jogadas. O Atlético criou inúmeras chances claras e evidentes de gol, mas acabou não tendo efetividade. E isso pode custar caro, principalmente se tratando de um torneio mata-mata, principalmente se tratando de um Galo que jogou a primeira partida em casa, 2-1, 1-0 para o La Equidad no jogo de volta, jogando em casa, né? A equipe colombiana que vai jogar em casa pode fazer a diferença e pode se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Destacar mais uma vez uma bela partida que fez o volante Jair, não só pelo gol marcado, mas principalmente pela atuação como um todo. É um primeiro homem de meio de campo que apenas não marca, mas também sabe sair jogando, e esse tem sido o fator diferencial que fez com que o Jair herdasse a posição de titular do Zé Wellison, que vinha sendo titular. O Jair estava um pouco escanteado no banco de reservas, mas o Rodrigo Santana conseguiu enxergar esse potencial no Jair e ele vem dando conta do recado. Como disse, né, o Atlético, na minha opinião, não jogou bem. Algumas peças estiveram abaixo de outros jogos, especialmente o Xará, o próprio Ricardo Oliveira. O Casares até que tentou alguma coisa, mas também não foi o suficiente para poder brilhar na partida. Mas o fato é que o Atlético venceu, joga por um empate na próxima semana para poder avançar à fase de semifinal da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que é a menina dos olhos do Galo nesta temporada de 2019. O Galo que está bem no Campeonato Brasileiro, porém, Copa Sul-Americana, um torneio de tiro curto com adversários mais acessíveis. Quem sabe podemos ter aí um Atlético campeão do torneio internacional, que seria muito bem-vindo para a sala de troféus da equipe alvinegra. Vamos falar também do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que iniciou preparação ontem para o jogo de domingo, 7 horas da noite, contra o CSA. Cruzeiro que vem de uma bela vitória sobre a equipe do Santos pelo placar de 2-0, jogo que marcou a estreia do Rogério Ceni à frente da equipe celeste. Cruzeiro que vai ter essa semana cheia aí para poder, Rogério Ceni que vai ter essa semana cheia para poder preparar a equipe para esse duelo lá em Maceió. E para fechar, vamos falar do Valadares Esporte Clube, né? O VEC que estreou há 2 semanas, empatando 2-2 em casa, e no último final de semana venceu o União Luziense pelo placar de 2-0, jogando fora de casa, lá no campo da Frimisa, em Santa Luzia, na grande BH, com gols de Alain e também, claro, do Michel Paulista. O VEC que está firme e forte aí na busca pelo acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. Essas são as informações de hoje. Um grande abraço e até mais, Júlio. Obrigado, Gustavo. Outras notícias do esporte no programa Esporte Debate com o Gustavo aqui na programação da Superi, às 14h e a partir das 21h. O Jornal Super News fica por aqui. Até amanhã.